Romanos 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo ou a carne, na verdade, está morta por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, que em vós habita, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Mas, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Pai, nessa manhã pedimos a Tua palavra. Nos fale, nos console, nos exorte, nos ensine, nos estimule a uma vida de santidade na Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O capítulo 8 de Romanos, o tema da minha palavra nessa manhã é guiados pelo Espírito à centralidade de Cristo. Guiados pelo Espírito à centralidade de Cristo. O capítulo de Romanos é um texto extremamente importante para a fé cristã. Talvez seja a nossa carta de alforria, porque o capítulo começa dizendo: não há agora mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Existe uma grande diferença entre você pregar uma mensagem para aqueles que não estão em Cristo. Aqueles que não estão em Cristo, Deus é o seu juiz. Porque aqueles que não estão em Cristo, há condenação para eles. Eles não podem agradar a Deus. Paulo chama aqueles que estão na carne, no corpo. Essa expressão, estar na carne ou estar no corpo, é a mesma de dizer que esta pessoa está vivendo de acordo com a sua natureza pecaminosa. A expressão carne que aparece no Novo Testamento, ela nos leva ao entendimento de que existem dois tipos de seres humanos. Aqueles que receberam vida,
Efésios capítulo 2 diz: vós recebestes vida estando vós mortos nos delitos e pecados. Então, a humanidade está dividida entre pessoas vivas e pessoas mortas. As pessoas mortas são aquelas que Paulo chama de que estão na carne. É o velho homem. São pessoas que não conseguem, não podem, é impossível, diz o texto, as pessoas que estão na carne, cumprir a lei de Deus. Não conseguem obedecer à lei de Deus. No entanto, Paulo está falando ele diz mais: vós recebestes o Espírito. Vós recebestes o Espírito Santo. E vocês não estão na carne. Se o Espírito de fato habita em vós, então vocês são filhos de Deus. Então o mundo está dividido entre pessoas em quem Deus enxerga eles como réus, Deus olha para eles como réus, Deus é o seu juiz, e existem pessoas que nasceram de novo e olham para Deus como pai, e Deus olha para eles como filhos. É o que está escrito no texto. Que o Espírito Santo, os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E os que são filhos de Deus olham para Deus e o chama de Abba, Pai. Então, uma coisa é ser pecador, ímpio, morto. Outra coisa é ser um homem que foi regenerado. Para que a gente seja regenerado, existe um abismo da impossibilidade. Não é possível eu cumprir a lei de Deus. O ímpio, o não regenerado, ele não consegue cumprir a lei de Deus, diz o texto. É impossível por causa da enfermidade da carne, a natureza pecaminosa. Esse homem ímpio, ele se conduz a partir dos seus ímpetos, dos seus desejos, das suas inclinações. Romano diz que a inclinação da carne, o pendor da carne, é para a morte. Não sei se você já jogou sinuca, né? Existe às vezes uma mesa, ela está meio, né? Você joga o bolão vai assim, ó, porque tem um pendor, uma inclinação. Ou seja, todas as vezes que o ímpio vai viver, o pendor da vida dele, dos desejos dele, dos apetites dele, o jeito dele olhar para o mundo, educar filhos, criar civilizações, criar leis, normas, se relacionar consigo mesmo, com Deus e com o próximo, gera morte. É como se na sua casa a fonte de água fosse uma cisterna. Imagine que a fonte da sua casa não fosse uma cisterna, fosse uma fossa. Uma fossa. E toda a água que você fosse tirar dali era da fossa. Fossa onde tem merda, não é isso? Desculpa a expressão. Esgoto. Então, imagine, toda a comida, você lavou. A tentativa era de lavar, mas está suja, está contaminada. Assim é o pendor da carne. O amor está contaminado com o pecado. A bondade está contaminada com o pecado, porque Efésios diz que o espírito da maldade que agora opera nos filhos da desobediência. Paulo como que saca aquela experiência do Jardim do Éden, em que a serpente, né, o diabo naquela serpente está inclinando ou manifestando, ou operando em Adão. Existe um espírito que opera nos filhos da desobediência. E esse espírito que está agindo nos filhos da desobediência é o espírito da maldade. A palavra dade, por exemplo, fidelidade, não é? Bondade, maldade. Ou seja, ser mal é uma coisa. Agora, maldade é esse mal preenchendo tudo. Bondade é uma coisa, ser bom é uma coisa, mas bondade é o que é bom preenchendo todos os espaços. E o que está dizendo que no ímpio, no não regenerado, o que influencia, o que guia a vida dele é o espírito da maldade. Ou seja, tudo que inspira o coração do ímpio
sempre o levará para esse lugar, porque o lugar onde ele vive é um lugar permeado de maldade. Quando espremer, quando as coisas se convergirem, quando exigir dele alguma coisa, o que vai sair é alguma expressão do mal. Mas o regenerado é diferente. Porque o espírito que age no regenerado é o espírito da bondade. É o espírito de Deus, que faz com que as coisas na vida desse regenerado seja completamente diferente daquilo que opera nos filhos, nos ímpios. Uma coisa é você exortar e pregar para ímpio. Outra coisa é você ministrar para regenerados. O ímpio tem a Deus como juiz. O regenerado tem a Deus como pai. Uma coisa é Deus tratar com o pecado do ímpio. Outra coisa é Deus tratar com o pecado do filho. É diferente. Porque o pecado do ímpio ele ainda não foi justificado. Mas a Bíblia começa a falar conosco a partir do entendimento que agora não há mais condenação, agora já não estamos mais na carne, agora o Espírito que está em nós não é o Espírito da escravidão, o Espírito que está em nós nos faz com que a gente chame a Deus de Pai. Nesse sentido, irmãos, eu queria falar então, depois dessa introdução tão grande, eu queria falar com vocês sobre essa ação milagrosa, sobrenatural, que o ímpio não tem, que o não convertido não possui essa dádiva, que é ser guiado pelo Espírito Santo. Essa é uma atribuição dos filhos, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Rafael cantou um texto para nós aqui, de João 14, o pastor leu, que o mundo não pode receber. Ou seja, existe uma relação entre os filhos de Deus e Deus, que é completamente diferente da relação dos ímpios em relação a Deus. É próprio da vida cristã o desejo de conhecer e praticar a vontade de Deus. Todo cristão, toda pessoa que nasceu de novo, existe dentro dele um desejo de saber se aquilo que ele está vivendo, se aquilo que ele está escolhendo, se o caminho que ele está andando, se as decisões que ele está tomando, se aquilo agrada, é da vontade de Deus. Nós queremos saber a vontade de Deus a respeito de tudo. A gente quer saber se casar com aquela pessoa é da vontade de Deus, se mudar de cidade é da vontade de Deus. Algumas pessoas chegam para a gente e falam, olha, eu estou saindo da igreja porque Deus falou comigo. Então, existe uma fala no meio dos cristãos com o desejo sincero, honesto, de querer escolher um jeito de vida e estar nos lugares e fazer transações comerciais, e a gente quer saber se aquilo que nós queremos tomar de decisão é vontade de Deus ou não. Então nós ficamos orando e buscando e pedindo a Deus, Deus me fale qual é a sua vontade. E algumas pessoas têm meios mirabolantes de se dizer que Deus falou com elas. E é difícil, né? Quando a gente vai conversar com os irmãos e a gente está vendo que aquela decisão que ele está tomando é uma decisão estranha, mas ele chega para a gente, não, mas Deus falou comigo. Deus falou comigo para eu sair daqui, para ir para aquela comunidade, ou Deus mandou eu sair daquela empresa e ir para aquela outra empresa. Então, é difícil você conversar se a pessoa diz que Deus falou com ela. E não há como eu dizer que não falou. E a não ser que seja uma decisão extremamente conflitante com as Escrituras. Mas aquilo que é do dia a dia, a gente não consegue muito bem, discernir. Então, nessa introdução, eu queria dizer para você do perigo de transformar o Espírito Santo no seu GPS. Vamos dizer? O perigo de transformar Deus no meu GPS. O que é o GPS? Quem anda de GPS aí no carro? Já andou? Deixa eu ver. Alguns. Eu quase, para ir para a padaria, eu ponho o GPS no meu carro. Porque o GPS me ensina o que está à frente.
né? A 300 metros, vire à esquerda. Semáforo não sei o que a 200 metros. Né? E aí ele vai nos mostrando o futuro e o destino para o futuro. Cuidado, tem semáforo, tem... Como é que chama aquele negócio? Radar é o mais que eu gosto que ele fala. Cuidado, radar. E ele vai te dando um jeito de caminhar seguro. Você vai chegar no destino que você estabeleceu. Você estabeleceu o destino. Você coloca lá no endereço no GPS e diz, eu quero chegar lá. E você espera que o GPS vai te dando, sabe, informações enquanto você caminha. Nós queremos transformar, muitas vezes, o Espírito Santo no meu GPS. Nós queremos ter segurança se aquilo que eu estou decidindo, o Espírito Santo vem aqui, né, falar no meu ouvido, falar no meu coração para eu tomar decisões assertivas. O Espírito Santo não é um GPS particular para você tomar decisões na sua vida. O Espírito Santo é mais alguém que te ensina o caráter de um bom motorista, que não vai xingar no trânsito, que não vai... sabe, sei lá, atropelar pessoas, andar em alta velocidade. O Espírito Santo é mais te ensinar sobre que tipo de pessoa você deve ser, do que te dar informações especiais. O Espírito Santo é mais sobre te ensinar como ser um bom patrão, do que te dizer que você deve abrir empresa. É mais te ensinar como ser uma boa esposa, do que te ensinar com quem, ou te falar com quem que você deve casar. O texto que nós lemos de Romanos, e o pastor leu aqui de João 14, não nos dá nenhuma pista de que o Espírito Santo é nos dado para tomar decisões circunstanciais do nosso dia a dia. O alvo do Espírito Santo em nos guiar, em se relacionar conosco, é estabelecer a importância e a centralidade de Jesus nas nossas vidas. É como um holofote, o Espírito Santo é como um holofote em Cristo para centralizar Jesus em nós, e não só nos mostrar Jesus, mas mostrar a importância de Jesus para as nossas vidas. Vocês viram as músicas, a poesia das músicas que nós cantamos? A primeira música que nós cantamos, Rafael, como é que é? Lembra? Reina em mim, sobre o meu pensar, sobre o meu falar. Reina em mim, Senhor. O ímpio, irmãos, não se preocupa com isso. Mas por que você se preocupa com isso? Porque o seu coração clama por uma realidade espiritual do reinado de Deus na sua vida, em que você clama, Senhor, faça na minha vida a sua vontade. Nós cantamos, quero te amar mais, Senhor. Quem é que fez isso em você? Por que você tem esse desejo, esse pendor, essa inclinação para mirar os seus afetos, os seus sentimentos, os valores da sua vida em direção de Jesus? Foi o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo nos regenera, nos habita, acontece um milagre em nós. Aquilo que estava morto, o nosso afeto por Deus, o nosso desejo por Deus, o nosso temor a Deus, como que surge do nada. Você, a pessoa que tinha uma experiência religiosa com Deus, ia na religião e tudo mais, e tudo era por cobrança, não é? Não pratique isso, não toques naquilo outro, não faça aquilo outro, e tem que te vigiar. Essa pessoa não nasceu de novo. Mas quando há no seu coração aquele pendor para o Espírito, que você quer, que você olha para Jesus e diz, Ele é o meu alvo. Né? Nós cantamos, meu alvo é Cristo. Como o pastor Renato disse, se aquilo que você canta é a realidade do seu coração, então é louvor.
Mas aquilo que você canta não é a experiência do seu interior, que a Bíblia fala de testificar. Isso é um milagre que o ímpio não consegue ter por esforço dele. Ele vai se esforçar 1 semana, 10 anos, 30 anos. E talvez esse ímpio se torne até pregador, presidente de ministério, mas é um ímpio com uma expressão religiosa. De quem que eu estou falando? De Nicodemos. Mas ele é um ímpio. Mas ele é um doutor da lei. É um mestre da lei. Mas é um ímpio. Que Jesus não fala para ele sobre ministérios. Não fala sobre o ministério pastoral com ele. Fala sobre o primeiro passo da relação com Deus, que é nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Só pode ver realidades de Deus por milagre. O seu coração sentir que você não deve falar aquela palavra, que você não deve tomar aquela atitude, que você não pode se conduzir, porque você tem um interesse de querer agradar a Deus. Jesus disse: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que há de vir. Olha só essa expressão: e ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então, o primeiro ponto aqui dessa palavra é que o Espírito Santo, no cristão, o que ele faz? Como ele guia? Ele guia a sua afeição a Cristo. Ele vai mostrando para você a importância de Jesus. E o seu coração vai se apegando a Cristo, em amor. Por isso que o que nos leva à obediência não é o medo, porque não recebeste o espírito da escravidão para de novo estardes amedrontados. Mas recebeste o espírito da vida, né? O espírito de Deus, para que possamos nos relacionar com Deus, não como juiz, mas como nosso Pai. O Espírito Santo nunca aponta para si mesmo. A sua missão é revelar e glorificar a Cristo. Portanto, como é que eu sei que o Espírito Santo está agindo na vida de alguém, de uma comunidade? Quando Cristo é o centro, quando o desejo de querer agradar a Jesus é muito importante, é central, é visceral na vida de uma pessoa. Mas o homem natural, irmãos, ele não consegue. Olha, você pode colocar roupa de crente, roupa de salvo, nessa pessoa, né? Mas você precisa colocar rédeas da lei sobre ele. Por isso ele não pode cumprir, porque dentro dele não há vida. Por isso que o cristão não é assim. O cristão, o discípulo, o que nasceu de novo, tem uma relação de afeto, de amor. O primeiro mandamento que Jesus falou: amarás a Deus sobre todas as coisas. O ímpio não consegue amar a Deus. E sabe, olha só o que o Paulo diz em Filipenses 3, 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, quando ele era ímpio. Paulo tinha coisas que para ele era lucro. E depois que ele conheceu isto, considerei perda por amor de Cristo. Olha, o meu amor a Cristo, e Cristo se tornou tão precioso para mim, que aquilo que era precioso para mim, Paulo diz assim, considero perca. Não significa mais nada. Sim, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero essas coisas como refúgio. Não é assim, quando eu era crente, eu tinha tantas mulheres, eu tinha tantos homens, eu tinha... Sabe, ele não olha para o passado dele com saudade, ele fala, aquilo é refúgio, aquilo não presta. Sabe, é uma relação de se apegar. Ele fala, por qual perdi todas as coisas e considero como refúgio por causa da sublime
a sublimidade do conhecimento de Cristo. Então a relação, se você olha no irmão, numa irmã, e você tem que se esforçar muito para ele se apegar a Cristo, pode ser que essa pessoa não nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo é natural do coração dele se apegar a Cristo. 2. Nessa relação de Deus nos guiar, Deus é soberano na iniciativa de nos guiar a Cristo. Nessa relação de Deus conosco, Deus é soberano na iniciativa de nos guiar a Cristo. A direção espiritual, Deus guiar uma pessoa, não é o fruto de esforço humano, nem privilégios de crentes super espirituais. É a iniciativa soberana de Deus concedida a todo aquele que nasce de novo. Você tem 7 anos, não importa a idade, ou 60 anos, ou 80, ou 100 anos. O Espírito que está guiando esse convertido, que tem 7 anos de idade, 3 anos, não importa, eu não sei com quanto tempo uma pessoa possa nascer de novo. Mas o Espírito que está guiando essa pessoa, não está guiando ela porque ela fez alguma coisa para ser guiada. O texto diz assim, o Espírito vos guiará. Não é assim, pode ser que se você der lugar o Espírito vai guiar. Não. A ação do Espírito de Deus na vida do convertido não é empurrando o convertido. O ímpio pode até ser. Você tem que empurrar, vamos, leia a Bíblia, vamos orar. Você pensa na volta de Jesus? Não, ele não está nem aí com isso. Mas o cristão não. Porque o Espírito Santo, esse interesse espiritual que eu e você temos em Jesus, é a própria realidade da manifestação do Espírito de Deus nos nossos corações. Quando você fica inflamado de ira contra o pecado, seja o pecado da igreja, seja o pecado estrutural, seja qual for, quando o seu espírito se... Lembra que o Paulo, quando viu a idolatria, ele ficou indignado? É o manifestar de Deus na vida. Lembra quando Jesus pegou um azarrogue e começou a derrubar as coisas? O que é aquilo? É a santa indignação. Por quê? Porque um salvo, um redimido, um justificado, um nascido de novo, ele tem uma ação de Deus na vida dele que o próprio Deus está fazendo. Ele diz assim, o Espírito vai guiar você. Não é uma possibilidade se você fizer algo. Mas eu estou orando, então você está orando porque o Espírito Santo manifesta em você para você orar. E uma coisa é simbiótica. Porque quanto mais o Espírito Santo manifesta e você ora, mais o Espírito Santo manifesta. E quanto mais o Espírito Santo manifesta, mais você ora. É uma simbiose que a gente não sabe discernir quando começa um e termina o outro, quando termina o outro e começa um. Mas é uma relação que é impossível você ser nascido de Deus e não querer orar. Pode ser que você não consiga, mas você quer. É impossível você dizer que é nascido de Deus e não se interessa por coisas espirituais. Pode ser que você não consiga ir no máximo que você gostaria, mas você deseja, e você tenta, e você se esforça, por causa do Espírito que está agindo na sua vida. Então é Deus que toma a iniciativa. Olha aí para vocês verem o texto que diz do Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Olha só, ele não está pedindo para ser guiado, ele está dizendo, o fato de Deus ser Senhor da vida dele, porque Deus é Senhor da vida dele, Deus é constituído pastor dele, e porque Deus é pastor dessa pessoa, esse pastor vai guiar a sua ovelha. Não é a ovelha que guia o pastor, não é a ovelha que fica pedindo assim para o pastor, me leva para o pasto. Mas o pastor que leva, que conduz, que guia as ovelhas. Ele diz que ele me guia, ele me leva. Salmos diz assim também.
Salmos de número 32 diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Está vendo assim? A ação de Deus em relação a nós, que é uma ação que parte dele para conosco. Salmos 48 diz assim: porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será o nosso guia. Até onde? Até a gente morrer. Eu não preciso temer que um dia Deus não vai estar me guiando, se manifestando na minha vida. O que o profeta disse, Isaías: o Senhor te guiará como? Continuamente. Fartará tua alma nos lugares árduos, fortificará os teus ossos, será como um jardim regado, como um manancial, cujas águas jamais faltam. Então é o Senhor. Jesus diz: o Espírito da verdade, Ele vos guiará. Paulo diz: os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então a primeira parte, irmãos, não há algo que eu possa fazer para Deus me guiar no sentido de provocar a sua manifestação em mim. É um ato dele na minha vida. Ele começa, ele quer me guiar. Ele é a manifestação na vida do regenerado. Foi ele que foi lá atrás de mim. Não fostes vós que escolhestes a mim, eu escolhi você. É Ele que nos convence do pecado, é Ele que convence. Não é eu que fico aqui clamando assim: Senhor, por favor, me convence. Não, se fosse assim, eu jamais seria convencido. Mas de alguma maneira Ele faz chegar a mim a sua palavra, o seu temor. É Ele que manifesta na minha vida, quando eu estou frágil e fraco e meu coração rebelde. É Ele que vem e me constrange. Paulo diz que o amor de Cristo vai nos constrangendo. E a gente responde. Em terceiro lugar, primeiro o Espírito Santo, sim, ele nos guia. Mas olha só, que é próprio do discípulo, o desejo do discípulo é ser guiado por Cristo. Não é assim, o Espírito Santo quer guiar você, mas você não quer. Se você nasceu de novo, você quer. Se você nasceu de novo, se o Espírito de... Por isso que Paulo fala: se o Espírito habita em vós. Se o Espírito habita em vós. Essa é a realidade, se ele habita ou não habita. E uma das maneiras que dá para perceber se o Espírito Santo está conduzindo a minha vida, é se eu tenho desejos de ser guiado. Se eu tenho desejo de que as orientações da minha vida sejam provenientes de Cristo. Se as verdades e os mandamentos de Cristo é para mim o meu prazer, a minha delícia. O homem natural tem mentalidade carnal. Por isso que ele diz que a mentalidade da carne é pendor para a morte. Seus desejos estão voltados para isso. Mas o discípulo de Jesus passa pela regeneração, a palavra renova seu coração. E nele nasce uma mentalidade espiritual que o faz desejar, acima de tudo, a Cristo. Versículo 1 Coríntios 2,14. Saiu aí, né, irmãos? Vou ler para vocês. 2 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Vamos dizer isso? Depois de mim, diz. Ora, o homem natural não aceita. Ele não consegue, irmãos. Ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem como? Espiritualmente. Mas o homem espiritual discerne bem todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, diz o texto. E isso é uma ação do Espírito de Deus em nós. O maior anseio de quem nasce de novo não é o êxito pessoal, mas a proximidade com o Pai por meio do Filho. Olha só o texto. Salmo 143:8 diz assim: faze-me ouvir. Olha, irmãos, de um lado Deus quer me guiar, mas aqui há uma resposta não de inimizade.
O coração do discípulo diz assim no Salmo 143:8: faz-me ouvir da tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Olha essa relação. Se não existe essa relação em você, pode ser que você não seja filho de Deus. Porque o Filho de Deus tem essa oração na sua alma, talvez não com essas palavras, de querer ouvir, de querer saber. Salmo 143:10 diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. Salmo 119, 29 e 30. Afasta de mim o caminho da falsidade. Concede-me benignidade a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade. Decidi-me pelos teus juízos. Salmo 25, 4 e 5. Esse aqui é fantástico, porque ele explica o que é ser guiado. Ele explica para nós o que é ser guiado pelo Espírito Santo. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Como é que eu vou saber os caminhos? Ensina-me as tuas veredas. Como é que Deus vai ensinar as tuas veredas? Guia-me na tua verdade. Como é que Ele vai me guiar na verdade? Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. O ímpio não é assim. O crente é assim, mas você não faz ele ser assim. É um milagre ele ser assim. Um desejo de ser ensinado, um desejo de ser conduzido, um clamor interno no interior dele que o faz anelar por Jesus e pela sua lei. A lei não está fora dele, a lei está dentro dele. Não foi isso que o profeta disse? Estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel, não segundo a aliança que eu fiz com eles no Monte Sinai, mas a aliança que eu farei com eles é que eu colocarei a lei no seu coração, e ninguém mais precisará ensinar nada, porque a lei de Deus está dentro do coração, não mais em pedras, mas no coração. Você pode cantar como um papagaio aqui as coisas bonitas para Jesus, mas se no seu coração aquilo não for realidade para você, você não está falando nada com Deus. Você pode ler a Bíblia 10 vezes, se você não nasceu de novo, é apenas informação intelectual. Ateus conhecem a Bíblia muitas vezes mais do que pastores. Eu conheço um que conhece. Leandro Carnal é um teólogo, mas ele é ateu. Muito inteligente, gosto de ouvi-lo. Um filósofo. Mas ele conhece a Bíblia e conhece coisas como foi que foi, muito mais do que eu, mas ele não crê. Você pode vir à igreja durante 10 anos e não se tornar ovelha. Porque se essa realidade espiritual do que eu estou lendo aqui não for realidade na sua alma, no seu íntimo, no seu coração, perdão, irmão, você é perdido, você ainda está nas trevas. A pessoa está nas trevas, está condenada. Salmo 25, 4 diz: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, guia-me pelas tuas veredas. Quarto e penúltimo, como é que o Espírito Santo nos conduz a Cristo na prática? Na verdade, eu disse já muitas vezes aqui, mas eu quero ser mais ainda prático nessa questão de como é que o Espírito Santo nos guia. Na verdade, o guiar de Deus é tudo isso que eu estou falando para os irmãos. Não é uma vozinha: olha, compra a bolsa. Você acha mesmo que Jesus morreu na cruz e enviou o Espírito Santo para te ensinar a comprar uma bolsa? Fala sério, irmão. Ah, Deus falou comigo para mim comprar aquele carro. Fala sério, irmão. Pastor, nunca pode acontecer? Irmão, Deus é soberano. Mas você não vê no apóstolo Paulo assim: ó, o Espírito Santo guiou o meu coração para comprar como é que chama aquele negócio? Camelo, para eu fazer as viagens missionárias.
Ele falou assim, olha, vá para aquele lugar. Como? Vá para aquele lugar. Se vira aí, você vai de jegue, a pé, de cavalo, de navio, vá para aquele lugar. Como é que eu vou? Não tenho dinheiro. Aí ele fala com os irmãos, irmãos, eu tenho que ir para lá, vamos levantar um recurso aqui. Mas nós estamos fazendo de Deus o nosso GPS. Banalizando essa relação. Todas as vezes que o Espírito Santo quer falar uma coisa para você, irmão, talvez você não está nem pensando naquilo. Paulo estava dormindo, de repente ele tem um sonho de uma pessoa falando, passa a Macedônia e ajuda. Ele não ficou, gente, será que eu vou para Macedônia ou para, sei lá, para Turquia? Ou para Filipos? Não, ele não estava esperando ir para lá. Moisés não estava assim, quem me dera Deus aparecesse aqui para mim e dissesse, pega a sua mulher, abandona seu pai, sua mãe, sua família, vai para a terra que eu te mostrarei. Não, ele não estava pensando em sair da família dele. E Deus não o chamou prioritariamente para uma coisa boa. Tirou ele de um lugar de segurança para um lugar de insegurança. Dificilmente você vê alguém dizendo assim, Deus falou comigo, eu trabalho numa empresa, eu ganho 10 salários mínimos, estou confortável ali, tem 15 anos que eu estou lá, 20 anos que eu estou trabalhando, tem seguro disso, tem todo o conforto, mas Deus me falou para eu abandonar tudo isso daqui e ir trabalhar com aquele outro ali para me ganhar 2 salários mínimos. Geralmente a gente diz que Deus falou coisas conosco com aquilo que a gente realmente quer. A gente na verdade quer aquilo e fala que Deus falou. Mas é você que quer. E não tem problema você querer, mas não espiritualize. Porque na maioria das vezes, quando Deus quer alguma coisa, Ele toma a primeira decisão. A decisão parte dEle. Separa-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu lhes tenho separado. Eles estavam ali há 13 anos, se eu não me engano, estavam lá há muitos anos em Antioquia. E de repente vem Deus e fala, é para cá. Deus chega para Ananias, se eu não estiver enganado, depois me ensine, que ele estava dormindo e Deus chega para ele, olha, você vai receber um homem chamado Saulo aqui. E o cara falou, Senhor, esse homem está matando todo mundo. Percebe que o Espírito Santo, ele toma a iniciativa. Mas quando você quiser tomar uma decisão, é uma outra palavra, eu vou te ensinar alguns princípios bíblicos de como que você toma decisões para a sua vida particular. Mas não é, na maioria das vezes, irmãos, quando a gente quer alguma coisa e põe culpa em Deus e Deus não tomou iniciativa primeiro. Imagine que você está, na maioria das vezes quando a gente sai de algum lugar para o outro, é porque a gente está se sentindo desconfortável, aquela mulher me persegue, aquele emprego é ruim. Aí você fala que Deus está querendo tirar você de lá. E muitas vezes Deus manda a gente para os piores lugares, para transformar aquele lugar em bom. Ele pegou Jonas e mandou para Nínive. Ele pegou a igreja e mandou perseguição. Então a direção do Espírito Santo na nossa vida não tem a ver com conforto e êxito pessoal, mas em centralizar Cristo, em agradar a Deus naquilo que Ele quer fazer em particular. O Espírito nos conduz na prática através da revelação das Escrituras. Tudo que Deus quer falar com você já foi revelado aqui, no concernente à sua salvação. Mas sabe como muitas pessoas fazem para ter sinal de Deus, assim, para saber a vontade de Deus? Pela palavra. Ele pensa que é assim, ó, desculpa aqui. Deus fala comigo se eu devo ir ou não ir. Aí ele pega, fecha os olhos, ele ora e fala, Senhor, fala comigo. Onde é que se é para eu ir ou não? Suas narinas subiu fumaça e da sua boca caiu fogo que consumia carvões. Não é. Olha como que eles pensam, as pessoas pensam que ser guiados pela Escritura é assim. Não, mas Deus falou na palavra dele para mim, pastor. Não, mas não é assim, irmão. Sejamos francos, qual professor que ensina matemática e fala assim, gente, vamos aprender álgebra. Abre o livro aí e aponta. Não é assim. Nós não somos idiotas. Nós temos uma mente, nós somos inteligentes. As coisas para nós precisam fazer sentido. A gente não se orienta assim, perdão, irmão, não estou chamando ninguém de idiota. Mas eu estou dizendo que a gente aprende através dos conceitos, o texto que nós lemos. Guia-me pelo teu caminho de justiça. Ensina-me as tuas veredas. É ensinar
A palavra de Deus diz assim, ó, ide por todo mundo, faça discípulos de todas as pessoas, ensinando-as. Não é isso que ele fala para o pai fazer com o filho? Estas palavras que hoje te ordeno estarás no teu coração, e tu as inculcarás a teu filho. Como? Sentando com ele na cama, andando por ele pelo caminho, ao te levantares, ao deitares, é todo dia falando no seu pequeno grupo, lendo a Bíblia, lendo o livro, ouvindo as pessoas. É a maneira do Espírito Santo nos guiar. Romanos 12 diz que nós temos uma mente renovada. E vos renoveis e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos como? Pela renovação, recebendo uma mente diferente, para que nós possamos experimentar. Não é para que nós possamos pedir a vontade, já tem uma vontade, está escrito, é para você experimentar. O texto diz assim, não é para que nós saibamos a vontade de Deus, é para que nós possamos discernir. Não existe uma nova vontade de Deus, ela já está aqui, mas eu preciso de sabedoria, de discernimento, para discernir essa vontade escrita para a minha vida. Existe um testemunho interior, e ela vai gerando em nós essa relação. Concluindo, conhecendo essa conduta no dia a dia, quando alguém te ofende, e nasce em você o desejo de perdoar em vez de guardar rancor, isso é o Espírito Santo te conduzindo. Mas se você é ofendido e a gente guarda rancor, é o pendor da carne. Mas o nascido de Deus, em algum momento ele não vai conseguir conviver com mágoas. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sim, há motivos de a gente ter que perdoar os irmãos. A gente cheio do Espírito Santo, nós podemos ofender as pessoas, mas a Bíblia está dizendo que a nossa relação com Deus vai fazer com que a gente perdoe. Integridade. Quando ninguém está olhando e você escolhe honestidade em vez de tirar vantagem, isto é o Espírito te conduzindo a Cristo. Provérbios 11:3 diz, a integridade dos retos os guia, mas a perversidade dos ímpios os destrói. Então, o justo tem esse caminho, o perverso, o ímpio tem outro caminho. Quando eu e você resistimos e mortificamos a carne em vez de ceder, isto é o Espírito te conduzindo a Cristo. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentado acima do que podeis, antes com a tentação dará também a escape para que possais suportar. E Paulo fala que se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, ou seja, o crente não fica feliz pecando. Nós não estamos mais no pecado. Se o pecado é um hábito que você gosta, se isso não te traz tristeza, vergonha, o ímpio não sente tristeza nem vergonha, ele faz é contar vantagens dos pecados que ele faz. Aquele bobão lá, ó, ele estava precisando, passei ele para trás, porque ele é um otário. O ímpio pensa assim, mas a gente não pensa assim, a gente tem misericórdia, a gente é benévolo, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, do qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera para a morte. Quando você é confrontado pela palavra, você é transformado pelas Escrituras, isso é o Espírito te conduzindo a Cristo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Quero terminar aqui, irmãos, essa palavra para você. Ser guiado pelo Espírito não é viver à procura de sinais místicos ou de um GPS para adivinhar o amanhã. É ser continuamente conduzido à semelhança de Cristo. É ir vivendo e se percebendo se há no seu coração aquela
aspiração, aquele anelo de querer ser mais de Deus. Se existe dentro de você esse constranger, então é um bom sinal de que a gente é filho de Deus. E que não estamos mais em condenação. E que nós não estamos mais sediados pela serpente. E que a salvação está operando e Deus está operando em nós. Se você pertence a Cristo, o Espírito Santo já está atuando em você desde o momento da sua conversão até hoje. Talvez esses ímpetos espirituais que você tem, de querer mais, é um jeito de Deus te conduzir. Quando este desaprovar do seu coração com a sua conduta, quando você diz, nossa, eu poderia ser mais, eu não poderia fazer aqui, é o Espírito Santo agindo na sua vida. Quando você se expõe à palavra de Deus, é o meio que Ele tem para orientar a sua vida, irmão. Seu dia a dia, com a sua família, com seus filhos, na sua relação na vida. Amém ou não amém? Eu espero que essa palavra, de alguma maneira, tenha iluminado o seu coração para essa relação com o Espírito Santo. Para você ir tomando decisões na vida como alguém que está vivo e não como alguém que está morto. Senhor Jesus, nessa noite, nessa manhã, ilumina mais e mais ainda a glória de Cristo nos nossos corações. Como diz teu servo, o apóstolo Paulo, desvendando-nos o mistério da salvação. Agora, com os rostos descobertos, com os olhos descobertos, contemplamos como por um espelho a glória de Deus. E estamos sendo transformados nessa mesma imagem, como pelo teu Espírito. Senhor, dá-nos que o nosso coração sempre nos leve, esse coração regenerado. Não aquele coração que quer, Deus, que se inclina para o pecado. Mas essa natureza nova que nós temos, que nos impele para Deus, que nos orienta espiritualmente, que nós estamos debaixo dessa influência na Tua soberania e muitas vezes não por causa do nosso esforço, mas é o Teu Espírito que nos leva a esforçar-nos para querer mais e mais e mais do Senhor. Queremos mais do Senhor. Nos ajude na nossa lerdeza espiritual. Nos ajude na nossa preguiça espiritual. Nos ajude na nossa atitude carnal. Nos leve à maturidade. Como diz a Tua palavra, ter prazer na lei do Senhor e nessa lei meditar de dia e de noite. Como o salmista diz, como amo as Tuas leis, Senhor. Que o meu coração e o coração dos meus irmãos se apegue mais a Cristo. Que Cristo seja o motivo da nossa vida. Imitá-lo, obedecê-lo, honrá-lo, amá-lo, servi-lo, por causa da inclinação de um coração que se apegou em amor, um coração que está constrangido por amor, que viu em Cristo a beleza incalculável, que viu em Cristo a sabedoria, ó Deus, incalculável, que viu em Cristo uma graça que jamais poderia ser vista em outro alguém. Deus, ó Deus, abra mais e mais os nossos olhos para vermos a sublimidade de Cristo, a fim de vermos aquilo que anteriormente achávamos que era lucro, aquilo que era sublime aos nossos olhos, seja considerado refúgio por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, nosso amado Senhor, nosso amado Deus. Nós te exaltamos porque te amamos e porque fomos amados primeiro, Senhor.